Olá, muito boa tarde. Esta quarta-feira assinalam 50 anos da aprovação do documento do Concílio Vaticano II sobre o apostolado dos leigos na Igreja Católica. O Instituto Diocesano de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa vai analisar, nesse contexto, o documento, numa iniciativa que vai ser apresentada neste programa pelo cônego António Janela. Primeiro mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade religiosa. Francisco manifestou solidariedade ao povo francês após os atentados da última sexta-feira. O Papa rejeitou também que se possa matar em nome de Deus. O Papa Francisco condenou publicamente no Vaticano os atentados terroristas que provocaram mais de 130 mortes e centenas de feridos em Paris esta sexta-feira e pediu o fim da violência. Tanta barbárie ci lascia sgomenti e ci si chiede come possa il cuore dell'uomo ideare e realizzare eventi così orribili che hanno sconvolto non solo la Francia ma il mondo intero. Dinanzi a tali atti non si può non condannare l'inqualificabile affronto alla dignità della persona umana. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. O Papa já tinha reagido aos atentados de França numa carta enviada ao arcebispo de Paris e renovou este domingo a sua solidariedade às vítimas e suas famílias. Desidero esprimere il mio dolore per gli attacchi terroristici che nella tarda serata di venerdì hanno insanguinato la Francia, causando numerose vittime. Al Presidente della Repubblica francese e a tutti i cittadini porgo l'espressione del mio fraterno cordoglio. Sono vicino in particolare ai familiari di quanti hanno perso la vita e ai feriti. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera. Affidiamo alla misericordia di Dio le inermi vittime di questa tragedia. La Vergine Maria, Madre di Misericordia, susciti nei cuori di tutti pensieri di saggezza e propositi di pace. A lei chiediamo di proteggere e vegliare sulla cara nazione francese, la prima figlia della Chiesa, sull'Europa e sul mondo intero. Francisco voltaria ao tema na tarde de domingo, ao visitar a comunidade luterana de Roma. Mio fratello pastore oggi ha nominato Parigi. Cuore chiusi. Anche il nome di Dio viene usato per chiudere i cuori. Condenação dos atentados terroristas e propostas de armas diferentes para os combater. São muitas as vozes que afirmam a necessidade de não responder à violência com violência. Isto tem algum ineditismo, não é a primeira vez que acontecem tragédias destas, lembremos a de Nova Iorque e as outras todas que se seguiram, mas agora, no próprio coração cultural da Europa, desta Europa contemporânea em que vivemos, tudo isto nos atinge de uma maneira muito particular e intensa, não é? E a nós portugueses, temos tantos portugueses e lusodescendentes em França, enfim, temos que ter
como disse, serenidade, mas bem conscientes da gravidade da situação e fazendo tudo para que, sem alarmismo exagerado, nem precipitações na ação, enfrentarmos esta situação e a resolvermos o melhor possível como sociedade, política e internacional. Nos choca e consideramos que esta forma de estar a conduzir a história não é de facto a verdade acerca da humanidade. E, portanto, acreditamos que há uma verdade acerca da humanidade e podemos ser todos mártires, mas não podemos usar as mesmas armas. Portanto, não vamos pelo caminho da vingança, não vamos usar as mesmas armas para nos defendermos. Quer dizer, ou seja, vamos continuar a afirmar o respeito pela vida humana, a respeitar enfim, os valores que nos identificam, porque não queremos desarmar no sentido destes valores espirituais que fazem diferença, que fazem a grandeza de alma deste mundo em que nós vivemos e em que acreditamos. Educar para a paz é a proposta do movimento Pax Christi. Os atentados em Paris confirmam essa urgência. Os acontecimentos em Paris e este encontro em Lisboa mostram que são precisas mais pessoas para educar e promover a paz. Essa é a determinação do movimento Pax Christi, que reafirma a necessidade de promover relações pacificadoras entre pessoas que atribuem valor bem diferente a direitos fundamentais de todas as pessoas. Nem todos os que vivem no mesmo tempo são contemporâneos, porque nós imaginávamos que, de facto, no respeito dos direitos humanos e naquele mínimo comum que é, ao fim e ao cabo, a defesa da vida, que nos podíamos encontrar. E, infelizmente, parece que não. Por outro lado, também mostra as nossas vulnerabilidades aqui na Europa. Nós ainda não atingimos o reino de Deus na sua plenitude e, portanto, ainda temos de ter nossa prudência. Essa prudência passa pela defesa, porque a liberdade, a segurança são valores muito, muito importantes. O que não quer dizer fechar fronteiras, mas ser prudente e educar para a paz. É esse o fim do movimento Pax Christi. O grande objetivo é a transformação dos nossos corações e não responder à violência com outra violência. Essa seria terrível, não é? E não advogamos guerras abertas, nem muito menos cruzadas, de que género for. Por outro lado, também, portanto, esta educação para a paz, que tem de passar para além dos membros que constituem este organismo internacional, que é de uma expressão muito reduzida, é verdade, e que nasceu no contexto da Segunda Guerra Mundial para fazer a reconciliação entre corações próximos, mas desavindos, os corações dos franceses e dos alemães. Hoje, porventura, teremos de alargar, e esse coração desavindo, porventura, poderá estar entre duas culturas, a cultura dita ocidental ou cristã e a cultura muçulmana, enquanto globalidade, não enquanto religião, enquanto tal. Aqui em Portugal nós trabalhamos nomeadamente na educação para a paz, tem sido um dos grandes eixos da ação da Pax Christi e também de intervenção em determinadas situações no sentido de promover a solidariedade e a paz no Médio Oriente, por exemplo, em situações como a guerra da Síria, em situações como a recepção aos refugiados. Apoio ainda mais necessário diante de novas fronteiras que se erguem por causa dos atentados em Paris. Para a Pax Christi, o realismo do perigo não pode permitir a alteração do acolhimento a quem é verdadeiramente refugiado. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pediu em Fátima serenidade na definição política do país e soluções que tenham em conta o melhor para os portugueses. Os bispos portugueses reuniram em Assembleia Plenária em Fátima para uma reflexão que não passou ao lado da instabilidade política do país. Para Dom Manuel Clemente, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, é fundamental que o futuro rumo político não passe por cima de valores humanos e sociais inegociáveis.
O quadro constitucional dá orientações concretas para o que se deve fazer nestas situações, é isso mesmo que deve ser feito, com certeza, respeitando a consciência de cada um, mas a consciência também obriga a valores comuns e que não podemos esquecer. É nesse sentido que apelamos à serenidade, à calma, com certeza que há diversas posições em confronto, mas isso faz parte da vida democrática normal, respeitemos-nos e procuremos todos o melhor caminho dentro do quadro constitucional em vigor. Crispação faz parte, porque enfim, as pessoas defendem e levam muito a peito aquilo de que estão convictas e, portanto, haja assim veemência na defesa dessas posições. Isso é normal. Seria excessivo se do confronto das ideias, que é perfeitamente legítimo, se passasse outro tipo de confrontos que nós, obviamente, queremos evitar, não é? Com o novo equilíbrio de forças no Parlamento, perspectivam-se mudanças ao nível de diplomas, como o aborto ou a adoção por casais do mesmo sexo. Também os feriados civis e religiosos, entretanto suprimidos, podem voltar ao debate político. Em todas estas situações, a Igreja Católica quer continuar a fazer ouvir a sua voz. Continuamos a dizer aquilo que sempre temos dito, porque a democracia é também uma sociedade que cresce e que evolui, e tempos sucedem-se a tempos, e as causas têm também o seu tempo, desde que nós não desistamos delas. A crise dos refugiados também mereceu uma palavra dos bispos portugueses que lamentaram a demora do processo de recolocação das pessoas, que deveria ser concluído antes do frio do inverno. Isto é inquestionável com prioridade, nós temos que atender àquelas pessoas. Vai aqueles o inverno em cima e já está a ser rigoroso em algumas partes e é assim que vão ficar, debaixo de tendas e sem proteção. Temos que questionar esta falta de intervenção atempada e, portanto, cá estamos. Como estão outras forças, não somos só nós, os católicos, isso creio que é uma questão humanitária e devo dizer que dos sinais mais positivos que eu tenho notado na sociedade europeia é de respostas mais ou menos espontâneas, mais ou menos organizadas da parte de cidadãos a esta situação. Atualmente estão 160 mil refugiados por recolocar na Europa. Em Portugal, a plataforma de apoio aos refugiados tem-se empenhado na coordenação deste processo. Neste âmbito, a Caritas Portuguesa decidiu canalizar o resultado da campanha 10 milhões de estrelas deste Natal para apoiar o trabalho que está em curso. Em agência.eclésia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Falamos agora com o cônego António Janela sobre as iniciativas do Instituto Diocesano de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estar neste programa, cônego Janela. Falaremos de um conjunto de iniciativas, mas sobretudo desta que vai assinalar os 50 anos do decreto sobre o apostolado dos leigos. O que é necessário recordar deste documento? Bom, nós temos o decreto do apostolado dos leigos como um ponto de chegada e também um ponto de partida. É certo que a Carta Magna dos leigos é a Christi Fidelis Laici, que vem na sequência do sínodo sobre a missão, a vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo. Esse é um documento já de João Paulo II, Papa São João Paulo II, e que depois redige e publica a exortação pós-sinodal. Agora, o decreto sobre o apostolado dos leigos, de que nós estamos então a celebrar os 50 anos, é um ponto de chegada, mas é também um ponto de partida. E 50 anos depois vale a pena nós refletirmos sobre o que tem sido esta evolução dos leigos, nomeadamente no seu empenhamento na sociedade e na Igreja, e verificarmos a atualidade do decreto. O decreto tem 33 parágrafos, distribuído em 6 capítulos, e a mim, sobretudo, a atenção centra-se no último capítulo, que é justamente sobre a formação dos leigos. Nós tivemos um ponto de referência nesta caminhada do laicado depois do concílio, que foi o nosso congresso nacional, o primeiro congresso nacional do apostolado dos leigos. Aliás, foi justamente fruto desse congresso que acentuou muito a necessidade da formação. Na concretização desse 6º capítulo, uma formação integral, ou seja, uma formação espiritual, uma formação doutrinal, ética,
teológico-catequética humana, uma formação sólida. Nós hoje temos uma consciência, porventura, mais acentuada, sobretudo agora com esta exortação do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, que é uma formação para a missão, uma igreja em saída. O Instituto Diocesano da Formação Cristã não queria deixar passar em silêncio esta efeméride, porque, de facto, o decreto é atual. E vale a pena. E a urgência de chamar os leigos à sua responsabilidade, aos compromissos na Igreja? Absolutamente. No mundo. E estará... É essa a primeira missão deles. Um desafio que estará por cumprir, enfim, em algumas dimensões, por passividade dos próprios leigos ou por um centralismo ainda clerical? Eu creio que já não se pode referir aquele dito irónico do cardeal Newman no final do século XIX. Ao leigo pertence duas atitudes: sentado a ouvir e a mão na carteira na altura própria. Graças a Deus, as duas atitudes continuam a ser atuais, mas hoje há uma consciência laical mais desenvolvida, porque, entretanto, logo a partir dos primeiros anos do século XX, nasce uma ação católica. É claro que a eclesiologia que hoje emerge do Concílio Vaticano II já não é tanto uma eclesiologia de sociedade perfeita, Papa, os bispos, os leigos, não é? Não, e que o mandato da hierarquia para o apostolado dos leigos hoje não. Hoje é uma eclesiologia de comunhão. A missão do leigo advém-lhe da sua própria condição batismal, confirmado no Espírito e enviado, não é? Discípulo missionário. Essa é a palavra do Papa Francisco, não é? A palavra única, discípulo missionário. Discípulo missionário, porque nós dizíamos discípulo e missionário, seguidor, mas quem é seguidor de Cristo é necessariamente missionário. O decreto, 50 anos depois, ainda no seu significado tem muita atualidade, não é? Há muita coisa ainda por concretizar, nomeadamente na formação. Mas não será necessário ultrapassar, e creio que é essa a perspectiva que está neste decreto, de apresentar os leigos ainda como aqueles que não são enfim, que não são pares. A Lumen Gentium dedica todo um capítulo justamente ao laicado, não é? Hoje, só na linguagem corrente é que leigo é sinónimo de ignorante. Hoje sabemos que leigo é sinónimo de membro do povo de Deus. E essa consciência vai-se adquirindo. Agora, infelizmente, muita da presença e atuação do laicado não é assumido, essa presença não é assumida no sentido de uma participação corresponsável. Isso Esse é o passo que falta dar. É falta dar, por exemplo, os conselhos pastorais. Os conselhos pastorais, muitas vezes as pessoas não são devidamente esclarecidas. Há toda uma eclesiologia a ter em conta. Não estão ali para dizer o amém ao Sr. Prior, né? O Sr. Prior disse, portanto, não. Eles são, de algum modo, como gostava muito de dizer o saudoso Dom Albino Cleto, são os olhos e os ouvidos do pároco, no sentido de que exatamente trazem o seu contributo específico. Não é? Por certo que o debate sobre este documento, que vai acontecer na quinta-feira desta semana, dia 19, não é? Dia 19. No Instituto Diocesano de Formação Cristã. Sim, que está sediado na Igreja do Coração de Jesus, em Lisboa. Por certo que esse debate vai contribuir para um empenhamento maior ainda dos leigos. Pelo menos, Paulo, é um momento de refletirmos um pouco na diversidade das intervenções testemunhais, refletirmos um pouco o que tem sido esta caminhada do laicado. Aqui em Lisboa tivemos uma iniciativa que, enfim, que é de realçar, o escutar a cidade, com certeza aqui também foi falado já. Aí está. Foi tudo feito por leigos, com a presença
no caso dos bispos quem e estava dos padres. Quem estava a assistir eram os bispos e Sim, sacerdotes. senhor. O seu patriarca, por exemplo, não é? Acompanhou. E eu recordo só que nesta sessão, que decorre a partir das 9, no dia 19... 21h15. 21h15. Não vá lá aparecer alguém às 9 da manhã. Sim, 21h15, exatamente. Com intervenções de Juan Ambrósio, Maria do Rosário Carneiro, Alexandra Viana Lopes e Jorge Vémans. Serão os pontos de partida para o debate. Leque diverso. Exatamente. Brevemente, Cónigo Janela, que outras iniciativas o Instituto propõe para este ano? Olha, ainda nesta linha de acentuar a atualidade do concílio, teremos no dia 8 e provavelmente a 11 de dezembro a Gaudium et Spes, em 2 sessões, uma contemplando a Gaudium et Spes ontem e hoje, Monsenhor Feitor Pinto, que foi um homem que acompanhou tudo isso, e depois também o Padre Tolentino, se ele assim estiver disponível, sobre a cultura, a pastoral da cultura. E depois, numa outra sessão, seria a vida social e económica, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, e também a vida política do Presidente da Comissão Justiça e Paz, Vaz Pato. Pedro Vaz Pato. Iniciativas para este ano que cumprem o objetivo do Instituto de Formação. Sim, um dos objetivos, que é justamente a leitura crente da atualidade, à luz da palavra, à luz dos documentos do magistério, não? Agradeço, Padre Cónigo António Janela, por ter estado aqui no programa a apresentar estas iniciativas. Outras, enfim, um programa mais detalhado pode ser visto na própria página da internet sim, tem do Instituto Diocesano de Ou Formação então do Cristã. Patriarcado, está lá referenciado, tem o link para o site do Instituto. Felicidades para este trabalho de formação dos leigos, uma aposta do Cónigo António Janela, também neste assinalar dos 50 anos do decreto do Concílio Vaticano II, que foi precisamente aprovado no dia 18 de novembro de 1965. Mais logo ouça o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-te uma boa tarde. Até amanhã, se os quiser.